A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me ampara a Deus do demônio maldito. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso. Que Deus abençoe todos. Uma boa noite. Antes de fazer minha palestra, gostaria de agradecer à diretoria, às autoridades. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos nós. Essa frase que no começo eu falei é a frase mais repetida no livro sagrado dos muçulmanos. É um livro chamado Alcorão Sagrado, considerado o último livro revelado para o último mensageiro de Deus. Nesse livro nós encontramos como a frase mais repetida, a mesma que eu falei no começo da minha palestra. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Essa frase quer dizer: todas essas coisas têm que ser iniciadas em nome de Deus, pois Ele que começou a criação. Como nossa querida falou, o tema da minha palestra seria isso: a religião islâmica é uma religião que precisa ser conhecida. Infelizmente, aqui no Brasil, sendo um dos países ocidentais, a religião islâmica, uma religião que é dotada por quase 2 bilhões da população humana hoje, é uma religião não muito conhecida pelo povo brasileiro. Ainda tem muçulmanos, ainda tem brasileiros que acham que todos os muçulmanos são árabes. Mas na realidade temos somente 15% dos muçulmanos que são árabes. Somente 15%. Claro, a religião islâmica começou na Arábia. A escritura original, a escritura sagrada da religião do Alcorão Sagrado seria árabe. Mas isso não quer dizer que a religião islâmica é uma religião dos árabes. Não. Temos países com a maioria, por exemplo, persa, que não falam árabe, mas são muçulmanos. Indonésia, são muçulmanos, mas não são árabes. Temos uma grande parte da comunidade árabe hoje em dia que nem seguem a religião islâmica. Eles são cristãos. Temos judeus árabes. Uma coisa tão simples e desconhecida por uma grande parte das pessoas. Outro assunto que é muito importante. Quando se fala sobre a religião islâmica, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas seria a questão de terrorismo. Pessoas radicais, bárbaros, violentos. Isso também, bem como primeira, é um fato desconhecido. A religião islâmica nunca é e nunca será a religião do terrorismo. A religião islâmica é a religião do amor, do afeto, da paixão, do respeito, da misericórdia, do diálogo. Se vocês voltarem na história, tivessem um aparelho, um veículo que vos leva para século XVI, vocês não iriam pensar sobre a igreja dessa forma. No século XVI, havia guerras muito duras entre a igreja católica e os protestantes. Quem estuda um pouquinho já sabe quantas pessoas, milhares das pessoas, foram assassinadas, foram vítimas das ideias da igreja católica ou das ideias da igreja protestante. Naquela época não era tão nova, mas tinha uma hierarquia entre eles. Se você for viver aqueles anos, não iria ter a mesma noção que hoje tem sobre a religião cristã.
Não iria chamar a religião cristã de uma religião de paz. Não estou falando isso para atacar os nossos irmãos cristãos. Não, nunca. Eu sou diretor de um centro islâmico aqui em São Paulo. O único centro islâmico que começou os encontros interreligiosos com as igrejas católicas e os protestantes. Nós respeitamos todos. Nós mostramos que a religião islâmica é a religião do diálogo. Nós convidamos as autoridades, e agora também vou convidar todos, para participar no nosso encontro, no nosso local. Sejam muito bem-vindos, vocês com suas famílias. Venham e vejam como nós muçulmanos somos fraternos, somos respeitados. Então, a religião islâmica de verdade é uma religião desconhecida. Nós muçulmanos estamos vivendo, sendo bombardeados de ataques da mídia ocidental. As nossas mulheres são chamadas de mulheres de bomba. Os nossos homens são chamados de radicais. Aquilo que não é verdade, aquilo que é uma grande mentira. Conhecendo um pouquinho a religião islâmica. Queridos, islamismo não é nada mais que a continuidade das religiões monoteístas. Segundo a ideia dos muçulmanos, segundo a ideia da religião islâmica, não existe judaísmo, nem cristianismo, nem islamismo. Vocês acham estranho? Como? Nós não temos esses ismos. Esses ismos são fabricados pelos homens. O homem tem costume de criar barreira. Eu sou muçulmano, você não. Eu sou judeu, você não. Eu sou cristão, sigo o cristianismo, você não. Deus tem uma religião, que simplesmente é chamada de religião. Religião de Deus. E os adeptos de vamos falar assim, cada mensageiro, chamaram sua ideia, sua doutrina, de religião. Os judeus falaram, nós somos seguidores do judaísmo. Os cristãos falaram, nós somos seguidores do cristianismo. Aquilo que não é verdade. Deus enviou somente uma coisa, uma doutrina, a religião. Deus ensinou à humanidade, através dos seus mensageiros, como se entregar a Deus. Como um ser humano pode viver sinceramente para Deus. Como ele pode sentir em todos os momentos da sua vida a presença de Deus. Como simplesmente pode ser servo de Deus. Quando a pessoa vira servo de Deus, não vai crescer. Tudo que não tem ligação com Deus vai crescer. Tudo que não tem ligação com Deus vai crescer. Além de Deus e seus servos. Além de Deus e seus crentes. A religião vem te ensinar isso. O islamismo é traduzido simplesmente a submissão. A paz. Muito interessante. Islam é derivado da palavra silm. Islam silm, que simplesmente nós podemos traduzir de paz. Mas o que significa paz nesta palavra? Em primeiro lugar, paz com seu Senhor. A mesma coisa que eu falei no começo. Ser servo de Deus. Seja em paz. Não ergue sua cabeça diante do seu Senhor. Não, abaixo. Se considera um servo humilde, insignificante de Deus, supremo, poderoso, grandioso, majestoso. Se apresenta assim. Ajoelha. Se considera nada diante de Deus. Aquele que é arrogante, soberbo diante de Deus, vai crescer. Então, o primeiro significado do Islã é paz com Deus, com o Senhor. E depois, paz consigo mesmo. Pensa, reflita.
Quem é você? Qual seria a sua diferença com os animais? O que você tem que outras criaturas não têm? Aproveita daquilo que você tem e outros não têm. Exatamente, eu estou falando sobre o raciocínio, sobre o intelecto, sobre essa espiritualidade que você tem, eu tenho, todos os seres humanos têm. Aproveita dessa capacidade no caminho de Deus. Seja pacífico consigo mesmo. Gaste sua vida no caminho de Deus. Gaste sua vida no caminho da obediência a Deus. Não gaste sua juventude ganhando dinheiro, acumulando dinheiro na conta do banco e finalmente morre e deixa para seus herdeiros. Aqueles que dormiram, não sei, até 10 horas e você estava trabalhando. Eles ganham aquilo que você recebeu durante a sua vida. Então seja pacífico consigo mesmo. E depois, seja pacífico com seu próximo. Com seu próximo. O crente muçulmano não pode ver tanta pobreza, tantos problemas, tanta fome, tanta perdição. Ele sente a dor dos outros, está em paz com todos. Ele quer compartilhar sua paz com todo mundo. Ele compartilha aquilo que tem com seu próximo. E nem olha para sua religião, nem olha para seu gênero. Olha para ele sendo um ser humano. O profeta falou, trata com as pessoas com toda a bondade, porque todo mundo é dividido por duas partes da humanidade. Ou são irmãos da sua fé, são muçulmanos, respeite eles. Ou são irmãos da sua criação. Ainda tem que ser bondoso com eles. E por fim, paz com outros seres, os animais, meio ambiente. A religião islâmica fala sobre esse assunto também. Temos uma palavra do profeta, quando eu descobri essa palavra do profeta, para mim, que graças a Deus me deu essa oportunidade de estudar a religião islâmica por mais de 15 anos. Quando eu descobri essa palavra do profeta, parei e comecei a pensar, que profundo essa fala. O profeta fala, somente mencionando 2 palavras do profeta, sobre direitos dos animais e o meio ambiente. Como o islamismo promove para respeitar esses direitos. Em primeiro lugar, o profeta fala, cuide bem do seu animal. Limpe o lugar do seu animal como se fosse o lugar da sua oração. Em uma outra palavra, o grandioso profeta de Deus, Muhammad, ao Maomé, que a paz de Deus esteja com ele e sua família purificada, diz, quebrar os galhos da árvore, na minha visão, é pior que quebrar as asas dos anjos. Ele mesmo falou, se você está vivendo no último dia da sua vida, aproveita e plante uma árvore. Isso é o islamismo. Uma religião que de verdade é uma religião desconhecida, uma religião que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas têm interesse de estudar. Mas nossa crença é isso, essa religião é a religião de Deus. Deus faz essa religião prevalecer. Deus faz essa religião harmonizar toda a humanidade. Segundo a ideia dos muçulmanos, no fim dos tempos, nós não temos o conceito de religiões. Nós vivemos em um mundo onde todo mundo adora a Deus. Todo mundo respeita seu próximo.
Todo mundo respeita seu vizinho. Todo mundo está em busca de ter uma convivência pacífica, harmoniosa e respeitosa. No fim dos tempos, isto acontece, como a Bíblia fala, como o Corão Sagrado fala. O representante de Deus, que para nós muçulmanos é o último sucessor do profeta, vai estabelecer o governo justo na terra, onde ninguém oprime o outro, onde todo mundo vive em paz, vive na base da justiça, vive na base da sabedoria. Tudo bem, não vou prolongar mais que isso. De novo, vou repetir meu convite. Sejam muito bem-vindos para nosso local. Nós estamos no Belenzinho. Não é tão próximo de vocês, mas a gente recebe qualquer um. Quem vier, de onde vier, seja muito bem-vindo para nosso centro islâmico. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.